Pitsson e Amy Joanne Mary Fritz Pitsson se conheceram numa festa da faculdade e namoraram à distância por um tempo. Isso foi no ano de 2003. Em pouco tempo, James já desconfiou que Amy era depressiva, mas achava que sua saúde mental debilitada vinha de seu casamento anterior e esperava que entrar em um relacionamento saudável com ele a ajudaria a superar. Então, os dois se casaram e logo em seguida se mudaram para Aurora, em Illinois. Nessa época nasceu o pequeno Timothy, em 18 de outubro de 2004. Timothy era considerado uma criança cheia de energia e extrovertida, muito feliz e que adorava brincar e ir ao zoológico. Desde tenra idade, ele agia como um líder nato. Sempre conduzia as brincadeiras com seus amigos de infância no playground e até andando de bicicleta. Segundo os familiares, sua comida preferida era pizza, iogurte, macarrão e qualquer coisa do McDonald's. Aqueles que viam a família Pitsson de longe os consideravam pessoas normais, mas dentro de casa, Amy estava passando por uma fase muito difícil, mentalmente falando. Com seu histórico de depressão, ela e o marido discutiam com frequência e um ano antes de Timothy nascer, lutou com uma depressão profunda. A mulher até foi parar no hospital algumas vezes devido a overdoses de medicação e chegou até a cair de um penhasco, deixando parecer que o acidente tinha sido proposital. A família de Amy estava ciente de sua doença mental. Na verdade, desde muito jovem, ela desenvolveu graves mudanças de humor. Mas todos sentiam que ela só representava um perigo a si mesma. Certo dia, James e Amy tiveram uma discussão muito feia, porque ela simplesmente sumiu por um final de semana inteiro. Em seguida, James descobriu que ela tinha resolvido tirar férias com alguns amigos e foram para um cruzeiro luxuoso, sem contar nada para o marido. O principal ponto da discussão é que ela gastou um dinheiro que a família não tinha. Na verdade, eram as poucas reservas que eles guardavam. Além disso, ela deixou o marido sozinho com o filho e simplesmente foi para sua viagem no meio da madrugada sem avisar nada a ninguém. Amy não gostou nem um pouco da cobrança e pediu o divórcio, mas James não levou a ameaça a sério, porque ela já tinha sido casada outras 3 vezes e seus relacionamentos anteriores haviam terminado da mesma forma. O homem resolveu dar mais uma chance. Ele tomou as rédeas da situação e a mulher parecia ter aceitado suas condições. Mas o mundo interior da família Pitsson seria completamente virado de cabeça para baixo no dia 11 de maio de 2011. James levou Timothy para a escola. Chegando lá, disse ao garoto que o amava e que ele deveria estudar bastante para ser uma pessoa melhor no futuro. Em seguida, ele levou sua esposa para o trabalho e lhe deu um beijo de despedida. Parecia que tudo estava bem. 30 minutos depois, Amy foi até a creche e pegou o filho, dizendo que havia uma emergência familiar. O menino alegremente correu para os braços da mãe. Eram 8h30 da manhã, quando eles foram vistos saindo da escola. No entanto, não existia nenhuma emergência e James só descobriu que o filho não estava na escola quando foi pegá-lo mais tarde. Ao ser informado que a mãe foi pegar o menino mais cedo devido a uma emergência familiar, ele ficou preocupado e correu para casa. Mas nem Timothy nem Amy estavam lá. James foi até o trabalho da esposa, mas o seu chefe disse que ela saiu logo depois dele deixá-la de manhã cedo, dizendo que o filho tinha sofrido um acidente. Um frio de medo desceu a espinha de James. Ele ligou para o celular de Amy cerca de 30 vezes, no intervalo de apenas 10 minutos, mas o aparelho só dava na caixa postal. Totalmente atordoado e sem saber o que fazer, ele ligou para sua família, que o aconselharam procurar a polícia, e assim foi feito. Em menos de 2 horas, toda a força policial de Aurora estava investigando o desaparecimento de mãe e filho, no que se tornou uma das maiores investigações policiais de todo o estado de Illinois. Em alguns dias, os investigadores conseguiram rastrear os últimos passos de Amy e Timothy. Eles descobriram que, após pegar o filho na escola, Amy levou o seu carro para uma oficina mecânica
Isso era por volta das 10 da manhã. Chegando lá, ela pediu que um funcionário da oficina os levasse até um zoológico que ficava em Brookfield. Mais tarde, eles voltaram para a oficina e pegaram o carro às 3 da tarde e partiram em direção a Gurnee, em Lake County, ainda no estado de Illinois, onde fizeram um check-in no Key Lime Cove Resort, um parque aquático. Os policiais conseguiram as imagens das câmeras de segurança, onde é possível ver o pequeno Timothy brincando alegremente com seus novos brinquedos, que sua mãe tinha comprado no caminho, alheio a qualquer anormalidade. Os dois passaram a noite no resort e no dia seguinte foram para outro parque aquático chamado Kalahari Resort, em Wisconsin Dells, no estado de Wisconsin, no dia 12 de maio. Por volta das 10 horas da manhã daquele dia, imagens de câmeras de segurança filmaram Amy e Timothy na fila do caixa. Aquela seria a última vez que o garoto seria visto. Enquanto a polícia trabalhava, James ainda tentou, sem sucesso, entrar em contato com Amy e Timothy. Durante 2 dias seguidos, ele ligou insistentemente para ela. Então, de repente, Amy liga para sua mãe no dia 13 de maio, por volta do meio-dia, para informar que ela e Timothy estavam bem e que voltariam para casa em alguns dias, que os dois estavam apenas de férias. Segundo Amy, ela precisava de um tempo, devido às discussões frequentes que estava tendo com James. Em seguida, ela ligou para o irmão de James, afirmando que Timothy estava bem, que ele não se preocupasse. O irmão de James disse à polícia que argumentou com a mulher, falando que ela poderia dar um tempo sozinha e se ofereceu para pegar o garoto, onde ela estivesse. Mas Amy disse que Timothy era dela e de mais ninguém. Em ambas as ligações, a voz de Timothy podia ser ouvida ao fundo. Então, o registro telefônico da mulher foi quebrado pela polícia e mostrava que as ligações foram feitas quando ela estava em uma estrada a noroeste de Sterling, em Whiteside County, Illinois, perto da Rota 40. Aqueles que conheciam bem a mulher acreditavam que Amy estava se comportando dessa maneira devido ao medo de que, se ela se divorciasse de James, perderia a custódia de Timothy, devido ao seu histórico de saúde mental. Afinal, James era saudável e tinha uma renda estável. Os avistamentos finais de Amy foram registrados às 7h25 da noite do dia 13 de maio, quando ela entrou sozinha em uma loja de variedades. Lá, ela comprou caneta, papel e envelopes. Ela foi vista novamente às 8 horas da noite, sozinha, em um armazém. Em seguida, se hospedou no hotel em Rockford, Illinois, às 11h15 da noite. Em algum momento naquela noite, Amy resolveu pôr um fim à sua vida. Ela foi encontrada pela camareira do estabelecimento no dia seguinte, por volta do meio-dia, do dia 14 de maio. Ao seu lado, tinha alguns bilhetes, onde ela se desculpava pela bagunça que havia feito. Uma das cartas estava endereçada à sua amiga. Amy ainda deixou outras 2 notas, uma para sua mãe e outra para uma amiga de infância, onde afirmava de forma assombrosa que vocês nunca o encontrarão. Mesmo assim, ela disse que Timothy estava em um lugar seguro e com pessoas que cuidariam dele pelo resto de sua vida, como se fosse o seu filho. Mas, infelizmente, há 11 anos, ninguém sabe onde está o pequeno Timothy Pitsen. O celular e roupas de Amy, bem como seus outros pertences, além da mochila do Homem-Aranha de Timothy e os brinquedos da criança, nunca foram encontrados. As roupas que eles estavam usando no resort também não foram achadas, o que deixou muita gente preocupada com o fato dela ter machucado o filho. A polícia investigou a faca encontrada ao lado de Amy no hotel, mas só tinha sangue da mulher na lâmina. Então, um exame minucioso foi feito em seu carro e os testes forenses sugerem que ela parou o veículo por um período em uma área de cascalho, perto de uma estrada de asfalto. O veículo provavelmente passou por uma região com muita vegetação rasteira e exames posteriores confirmaram que a grama nos pneus pertenciam à região de uma área rural bem próxima onde ela foi encontrada no hotel. Ainda de acordo com as investigações,
o carro também passou perto de um lago, e isso levou os policiais a acreditar que seja perto do condado de Lee, ou no condado de Whiteside, no noroeste de Illinois. Apesar dos muitos detalhes, nada relevante foi encontrado, infelizmente. Em 2013, o telefone de Amy foi entregue à polícia por uma mulher, que o encontrou ao longo da Rota 78. Ela o guardou por alguns anos, antes de dar ao seu irmão. O irmão da mulher reconheceu um dos nomes na agenda e resolveu entregar o aparelho à polícia. Isso forneceu uma localização onde o carro de Amy poderia ter sido estacionado e onde os outros itens possivelmente teriam sido despejados. A polícia vasculhou a área, mas não conseguiu encontrar nenhuma outra evidência e não havia nada no telefone que os levasse à localização de Timothy. A evidência mais contundente para explicar o que pode ter acontecido com o menino veio de um exame feito no carro de Amy, que revelou uma quantidade preocupante de manchas de sangue. Mas James descartou que a mancha de sangue tenha sido recente. Na verdade, ele disse que Timothy teve um sangramento nasal um dia antes de ser levado pela mãe. Nesse meio tempo, a família de Amy se recusava a acreditar que ela tenha machucado o filho, porque ela o amava muito. Mas havia indícios de que Amy tinha planejado tudo meses antes e que, em meio a um colapso mental, poderia ser capaz de qualquer coisa. Um dos últimos sinais emitidos do celular dela antes de sua morte foi transmitido de uma torre de celular perto da cidade de Sterling, em Illinois. E usando os registros telefônicos, a polícia descobriu que Amy havia feito 2 outras viagens anteriores para o mesmo local, sem avisar a ninguém. Ela também criou uma conta de e-mail usando o seu nome de solteira. Isso foi na mesma época. E embora o e-mail estivesse cheio de spam, foram excluídas várias mensagens, que infelizmente a polícia não conseguiu recuperar, pois o Yahoo, na época, não mantinha registros dessas mensagens apagadas. Então, uma denúncia anônima veio acrescentar mais mistério à história e muitas especulações. Uma pessoa ligou para a polícia e afirmou que existia uma espécie de seita religiosa do fim do mundo, na mesma área em que Timothy provavelmente desapareceu, e que Amy poderia ter envolvimento com este culto. Mas após vários meses de pesquisa, os investigadores não conseguiram encontrar nada sólido. A sensação esmagadora que muitas pessoas têm desse caso é que Timothy pode sim ter sido morto pela mãe, uma vez que ele nunca entrou em contato com ninguém durante todos esses anos. E mais, o fato de as roupas de Amy terem desaparecido sugere que ela precisava se desfazer delas se tivessem sido manchadas de sangue. Há uma linha em sua nota final que pode sugerir algo pior, que diz o seguinte: não posso correr o risco de James machucar Timothy por causa das minhas escolhas. Então eu o levei para um lugar seguro. O que será que ela quis dizer com isso? De repente, em 3 de abril de 2019, em Newport, Kentucky, a polícia foi chamada por causa de um adolescente que foi encontrado vagando pelas ruas. Quando a polícia encontrou o menino, ele disse que era Timothy Peterson e que tinha acabado de escapar de seus 2 sequestradores. Aos policiais, ele teria dito o seguinte: eu só quero ir para casa, por favor, me ajude. Mas, no dia seguinte, o FBI revelou que toda a história era uma farsa. O garoto, na verdade, se chamava Brian Michael Rini e tinha 23 anos de idade. Ele tinha saído da prisão um mês antes por acusações de roubo e vandalismo. Isso causou muita revolta na família, mas atraiu mais interesse no caso, que já tem mais de uma década. Até hoje, James Peterson acredita que seu filho ainda está vivo e por um longo período ele continuou a construir uma casa na árvore que ele havia começado para o seu filho, na esperança de que um dia ele seja encontrado. Atualmente ele fica se perguntando por que Timothy, mesmo anos depois, não entrou em contato com ninguém e se preocupa com a possibilidade de Amy ter mentido para ele e devido a isso o garoto nunca buscou saber o seu passado
onde estava seu pai, seus tios, seus familiares. Para Jamie, algo está impedindo o garoto de entrar em contato e contar a verdade, que ele está vivo em algum lugar.